chip soltava e o celular parava de funcionar. Aí teve um cidadão que disse, peraí, se eu criar um prendedor de chip, hoje é óbvio, né? Mas quando foi criado não era. Os custos aqui, ó, relativamente baratos, R$70 para depositar. Quem cuida de tudo isso para vocês é o NIT. A gente sempre deixa essa mensagem sutil quando a gente está no ambiente acadêmico. Tudo, gente, que a gente desenvolve dentro da academia, a gente tem que depositar com a academia. É impressionante. A gente vai para um evento aí, um camarada com 15 anos de universidade, o camarada, mas eu fiz isso. Eu digo, amigo, você vem na sua casa, na cozinha, com a sua esposa. Não, foi agora para a universidade. Tem que ter um nome, está lá no marco da inovação. Tem como, gente. Aí a gente vai para outras instituições que as pessoas já estão dizendo, ele é impressionante. A gente começa a conversar, ninguém tem interesse em patente. Aí 2, 3 anos depois a gente descobre que o cara depositou sozinho, sem a universidade. Aí depois lá na frente vai ter dor de cabeça com o TCU, né, gente? Aí, enfim, cada um no seu quadrado. Exemplo materializado de um pedido de patente. Está aqui, gente. Capa do pedido, número do pedido. No Brasil, a gente tem um dispositivo chamado período de graça. Você publica o paper, você tem 1 ano para escrever o seu pedido de patente. Se você não depositar o seu pedido de patente em 1 ano, quando o camarada lá for lá examinar o teu pedido, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar no teu Lattes. Aí viu que você publicou o paper e depositou a patente depois de 1 ano. Aí vai chegar e vai dizer, amigo, sua patente não é mais inédita, não é nova. Porque você já publicou um paper há mais de 1 ano. Relatório descritivo. A história da escrita do pedido de patente nada mais é do que você dizer como aquele problema era resolvido por outras pessoas, por outras ICTs, e como agora você vai resolver. Tá certo? Isso é uma história que você escreve no relatório descritivo. Existe aquele problema, existe como o americano resolveu aquele problema, como o chinês, o canadense, e existe agora como o Danilo vai resolver. E a forma do Danilo resolver tem que estar muito bem escrita, detalhada, no relatório descritivo, gente. Tudo bom, professora? A gente no Brasil, infelizmente, pela cultura do paper, tem uma história de não ensinar o pulo do gato. Meu amigo, no pedido de patente você tem que ensinar o pulo do gato, do rato, do elefante. Não adianta, a patente ela tem esse propósito. A indústria tem que ler o teu pedido de patente e se interessar em ir atrás de você para comercializar. Então, assim, o pedido de patente, eu já estou falando de suficiência descritiva, que é um dos requisitos de patenteabilidade. O que acontecia até 2015, 2016? O camarada desenvolvia lá o motor do carro, o óleo, o petróleo, o combustível, e dizia o combustível foi obtido de acordo com a tabela abaixo. Aí na tabela ele botava a quantidade de cada constituinte daquele combustível. Ele ensinou a fazer o combustível? Não. A gente vai chamar isso, gente, de receita de bolo. Para eu ensinar alguém a fazer um bolo, não basta dizer que é preciso ter ovos, leite, manteiga, um fogão. Eu ensinei alguém a fazer bolo? Não, é uma receita. Ordem de adição do reagente. Tá certo? Isso é suficiência descritiva. Naturalmente, você vai ter que dizer as vantagens da sua invenção frente àquilo que já existe, que é o que a gente chama de estado da técnica. O método de preparação tem que estar muito bem descrito. O INPI não verifica se isso funciona ou não. Você pode chegar lá e dizer, misturei A com B e deu C. Quantidade de A, quantidade de B, tempo de duração da reação. O INPI não vai testar a sua metodologia, mas ela tem que estar bem descrita, sem faltar quantidade de reagente, temperatura, duração de processo. A gente sempre lembra que a gente está tratando de um processo de preparação de algo.
Tem que ter todas as características quali e quantitativas. Se você publicar um paper e você não descreveu detalhadamente os procedimentos, Com o paper você consegue publicar. Então, mas você publicou os resultados. É considerado que você já publicou? Muito boa a sua pergunta, excelente. A publicação, ela tem que ser suficiente para alguém fazer. Entendeu? Se você publicou lá e não está claro, entendeu? Isso não é estado da arte, porque o estado da arte tem que ser um documento que mostre efetivamente como a invenção ela pode ser concretizada. Acontece muito com entrevista, por exemplo. Você dá uma entrevista, só que você não dá detalhes ali do processo de preparação. Está entendendo? Aí você não conta o tempo para patente. Não conta, porque não existe ali naquela entrevista, naquele paper, a suficiência ao ponto de alguém fazer a sua invenção. Entendeu? Está claro? Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Está claro para vocês? Eu tenho uma pergunta. Opa! Para você ficar feliz. Oh, que bom! Então, o que é considerado é o método inédito, não o resultado. Continuando a pergunta da professora. Nossa. Seu nome, Priscila, seu departamento, departamento de o engenharia que você faz na vida, qual é a sua área tecnológica. Massa, Priscila. Existe não só o requisito. A patente, para ela ser concedida, ela tem que atender a alguns requisitos. Tá certo? Mas não é apenas ser inédita. Ser inédita é o primeiro. E ser inédita é super fácil. Sabe por quê? Você tem aquele copo branco que já existe. Já existe o copo branco. Você faz o copo vermelho. O vermelho não existe. Ele é inédito. Aí a gente vai para o segundo requisito, que é a atividade inventiva. O que o vermelho tem de melhor, de diferente em relação ao branco? Isso é para tudo. Você imagina pneu, bolo, composição farmacêutica, tampas, enfim, uma série de coisas. Não basta ser diferente. Tem que ter o que a gente vai chamar, que está na lei, de efeito técnico. Então você, além de fazer o copo vermelho, você fez agora com um plástico ecologicamente legal. Então, ou seja, olha só, fiz o copo vermelho e ainda usei casca de banana que é subutilizada lá em Sergipe e gera milhões de toneladas por ano. Entendeu, Lenga? Então, assim, tem que ser inédito, que a gente vai chamar de novidade, tem que ter atividade inventiva e você ainda tem que dar o processo de preparação do copo, viu? Não adianta só botar a figurinha do copo, não. Então, assim, são esses requisitos, ou seja, tem que ser inédito, tem que estar descrito no documento e tem que trazer algo de diferente para aquilo que já existe. Tá bacana? Uhum. Obrigada. Então, finalizando o documento de patente, você vai ter um quadro reivindicatório. Que tudo que você pede aqui, e é pedir mesmo, pleitear, tem que estar presente no relatório descritivo. Então, se você obtém um conjunto de 10 moléculas, você não pode chegar aqui no quadro reivindicatório e pedir 150. Você só fez 10. Se você está desenvolvendo uma bicicleta, você não pode chegar aqui e querer pedir uma moto. Você vai pedir a bicicleta que você fez. Tá claro, gente? Vou falar. Digamos que uma empresa ela tem interesse em disponibilizar um resíduo de um processo para que a universidade ache algum tipo de utilidade para ele. Nesse caso, se conseguir resultar em um produto, fica com propriedade intelectual, mas Como é teu nome? de que maneira diferencia, nesse caso, essa propriedade para a utilização? Como é seu nome? Eu sou Mariana, sou estudante de engenharia de materiais. Mariana, a sua pergunta é o que todo mundo está querendo fazer agora. Encomenda tecnológica. As patentes mais valiosas no Brasil hoje surgiram de demandas dessa natureza. Você tem o FMG, você tem o MES, tem o São Carlos. A empresa chega e fala, olha só,
eu estou com esse problema na produção de geração de tantos resíduos. Vamos tentar resolver? Isso é uma maravilha, cara. Porque você vai gerar uma tecnologia que já tem ali um público consumidor definido. Entendeu? Então isso aí é perfeito. E isso existe. E o depositante, tanto é a empresa quanto a universidade. É muito massa isso aí. Esse exemplo que a gente já vai fazer 10 anos que só fala dele, é o Vonal Flash, é um medicamento que a Biolab chegou e encomendou lá para o laboratório de farmácia da Universidade de São Paulo. Olha só, a gente sabe que os medicamentos que são usados para enjoo, quando a pessoa toma, ela já sente um enjoo ali, porque vai ser dissolvido no estômago, né? Então o enjoo inicialmente até piora, depois ele é melhorado. Se a gente gerasse um produto que fosse dissolvido na boca, e não precisasse para o estômago, foi assim que surgiu o Vonal Flash. É um medicamento aí que rende hoje para a USP milhões de reais por ano. Ou seja, encomenda tecnológica. É isso que a gente está tentando trazer essa cultura que é difícil. Já conversei aqui com o Danilo Martins, disse que já organizou visita, e quando o professor chegou disse, eu vou lá trabalhar para a indústria, né? Não quero trabalhar para a indústria, não. É mentira minha? Ainda bem que eu nem sei quem é, né? Quando eu tenho que citar o nome, né? Vou fazer uma pergunta. Pode falar. Nesse caso em que a indústria chega, né, interessada em que seja desenvolvido um produto, ela investe, ela põe algum dinheiro, ela fica só esperando? Não, ela investe. Porque a universidade Você não vai trabalhar de graça. Você vai chegar, não, ela tem que investir. Como é que é o nome? Marcelo. Ela tem que investir, Marcelo. É formado, meu amigo, um contrato de parceria ali no caderninho, com as cláusulas. Olha só, você vai receber tanto por mês, a cada mês, a cada... Isso está acontecendo também com big companies de fora do país, viu? A turma está chegando lá no Butantan, investindo dinheiro, milhões para desenvolver medicamentos para hipertensão, veneno de cobra. Esses captopil da vida que você toma aí, isso começou no Brasil. Você sabe da história, né? Não. Pegaram lá o veneno da jararaca, lá da cascavel. Aquilo ali tem um efeito vasodilatador. Identificaram a proteína que fazia isso e publicaram o paper. Lá nos anos 50, o professor Costa Silva. O que os camaradas de fora viram? Epa, vamos fazer uma molécula parecida com essa proteína, que é algo instável. A proteína se quebra muito facilmente. Fizeram uma molécula dura, difícil de quebrar, e assim foi a história da produção do captopil. Entendeu? Voltando para a questão, o camarada, Marcelo, a indústria ela chega, faz um acordo de parceria com você, investe uma grana e diz, ó, a cada 3 meses você vai mostrar o que você já conseguiu fazer. E assim vai até chegar à tecnologia. Pode falar, né? A professora levantou a mão, né? Não, posso falar. Indo de encontro a... Desculpe, professor, mas assim, é meio que uma resposta, um complemento a... Não, fica à vontade, pelo amor de Deus. Aqui na UFES não é tão a realidade, mas assim, antes de vir para cá eu fui professor lá em Campina Grande, né? Pela quase 10 anos. E no departamento, no centro de engenharia elétrica e informática, lá a gente tem um centro só de engenharia elétrica e informática. Tem um prédio da Nokia, tem um prédio da HP, tem um prédio do pessoal da Petrobras. Então, o pessoal investe e não é pouco não, investe para valer. E assim, do ponto de vista de tentar mudar essa cultura, de tentar fomentar essa cultura das empresas investirem em pesquisa, a gente tem os programas da ANEL, da ANP, né, que terminam forçando ou colocando condições muito interessantes para as empresas usarem um percentual ali do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que é a tentativa até de fomentar essa iniciativa, mas assim, realmente a cultura das empresas investirem nas universidades em busca de soluções aqui no Brasil é muito devagar. É muito devagar. Como é teu nome? Tássio Vilela, Departamento de Engenharia Elétrica. Tássio, o que acontece? Felizmente, isso está mudando. Ainda bem. Mas eu conversei com relatos de professores que quando os caras iam atrás disso, lá 15 anos atrás, a própria universidade era contra.
Então, assim, é uma quebra de paradigma. Ainda tem o aspecto do setor produtivo ser geograficamente localizado essencialmente no sul e no sudeste. O que é mais um empecilho, né, para as universidades do norte e do nordeste. Então, assim, é difícil, cara. É difícil. O que a gente vê de coisa boa, por exemplo, vitrine da tecnologia. Lá em Campina Grande, cara, os caras estão, assim, eles estão conseguindo coisa que tem gente que talvez daqui a 10 anos ainda não tenha chegado onde eles já estão hoje. Hoje já a questão da escrever a patente já não é problema para eles. Eles são os maiores depositantes no Brasil e tem uma parada muito vantajosa. Que a turma vai lá e a turma vai e fala, olha só, essa tua tecnologia não me interessa, mas eu estou com um problema lá na produção de cachaça que está deixando metanol residual. Você consegue resolver? Então, assim, agora isso que você falou é verdade por demais, cara. Quando você viu o primeiro edital para testar a viabilidade do pedido de patente? O primeiro surgiu no ano passado, da FINEP, é esse que está aí até hoje. Eu acredito que quando atingir 75 milhões, eles vão renovar. Mas a Petrobras, por exemplo, lá em 2019, ela já chegou e disse, olha só, vou dar aqui 20 milhões para 20 startups. Só que para você ganhar esse 1 milhão cada startup, e diversas áreas, offshore, onshore, tratamento de água, inteligência artificial, para você ganhar, 15% da nota é PI. Então, assim, eu fui avaliador desse edital. Meu amigo, as notas é tudo 99, 98. Quem não tem PI, não ganha. Aí você pergunta, pô, é justo a Petrobras chegar e botar dinheiro e dizer que só vai dar se tiver PI? Você acha que a Petrobras vai pagar por uma tecnologia que ela não tem certeza que foi você que criou? Para ela ter um problema de contrafação? Então, assim, é esse nível de discussão que a turma já está tendo hoje. Mas isso é recente. O primeiro edital Petrobras Sebrae de inovação foi em 2019. Então, assim, é uma cultura que está mudando, infelizmente. Né? Mas obrigado aí pela intervenção. Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal? Está claro para vocês? Tem alguma dúvida? Eu quero fazer. Oi? Meu Zoom aqui de novo. Opa! Fala aí, psicóloga. Não, psicóloga não, oceanógrafa. Ah, desculpe, rapaz. Não, é oceanógrafa. Não. Psicóloga, é parecido, eu ouvi mal. Mesma coisa, né? Oceano com cabeça de gênio, né? Eu também sou um pouco psicóloga, os mistérios, né, da mente, do mar, a mesma coisa. O psicólogo também trabalha com RH, né? Não é só cabeça de gênio, né? A minha pergunta é a seguinte, nesse caderninho que você fala, nesse contrato inicial entre a empresa e a universidade, já fica definido de quem é a patente ou a patente é sempre da universidade? Como é que fica isso? Isso, naturalmente, é uma questão, assim, bem clara. A universidade está desenvolvendo junto com a empresa. Junto. Aí não significa dizer que é 50-50, né? Então. Tem esse porém. Isso tudo vai ser determinado Isso nesse tudo contrato. é determinado, claro. A conversa hoje no grau de maturidade é esse. Eu já vi pessoas falando sobre valoração de transferência de tecnologia, falando em percentuais da ordem de, sei lá, tipo, o que a empresa faturou por ano, 2%, 3%, já é uma coisa excelente, entendeu? Então, assim, mas tudo, a turma é conversa de gente grande. Vamos sentar na mesa para discutir, entendeu? E esse mesmo professor, eu vi ele falando uma vez, que a gente fica estimulando, né? Indústria e conversar lá. Aí ele disse, as universidades falam muito isso, mas às vezes o camarada não arrumou nem o laboratório dele para receber a indústria. Aí a indústria chega lá e diz, meu amigo, isso aqui vai sair o quê daqui, pelo amor de Deus? Não, mas é verdade, gente. Entendeu? Você chega lá, entendeu? É igual ao açougue, ó. Você vai comprar carne no final de semana para tomar uma cerveja com uma picanhazinha, enfim, a maminha, a alcatra. Você vê um negócio esculhambado. Não vou comprar carne aqui não, entendeu? Então é mais ou menos nessa ótica. Já finalizando, gente, programa de computador, isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Programa de computador. Você desenvolve um software que tem uma linguagem. Como é que você vai depositar isso no INPI?
Você vai zipar tudo aquilo ali, transformar em código hash e fazer o depósito no INPI com auxílio de um token digital. Uma semana depois, você já ganha a concessão desse software. Qual é a finalidade disso? Lá na frente, se alguém for querer usar o teu software, você tem que comprovar que o software era seu, que você depositou no INPI. Isso é um programa do computador. Naturalmente, esse programa de computador que é protegido no INPI, esses códigos alfanuméricos, isso pode vir a ter uma funcionalidade. O antivírus, por exemplo, ele é a funcionalidade do software. Ele não é protegido pelo software. Ele vai ser protegido por uma coisa que a gente vai chamar patente implementada do programa de computador, que é uma patente naturalmente tecnológica. O antivírus é uma patente implementada do programa de computador. O que a gente falou? Ou seja, o mesmo software que tem a funcionalidade, ele pode dar origem ao registro do programa de computador e à patente. Um outro exemplo aqui, essa linguagem aqui, RAW, ela é muito grande. O camarada foi desenvolver um software que transforma essa linguagem em JPEG, que é bem menor, ocupa menos espaço. Aqui, ó, uma série de patentes depositadas no mundo todo. E finalizando aqui, gente, a gente já vai falar mais uns 5 a 10 minutos do programa Minha Primeira Patente. Ele está aqui, sabe disso? Esse programa ele foi desenvolvido para ajudar as pessoas a escrever um pedido de patente. Você entra aqui, já tem os templates, você redige o documento de patente e fica tudo no formato que o INPI quer. Outro aspecto muito aqui, ó, você faz o download desse conjunto de informações e aqui você vai escrever o relatório descritivo, o quadro reivindicatório. Outra parada muito bacana desse programa é que ele tem links diretos com a base de dados do INPI que você pode ver patentes que foram concedidas na sua área tecnológica. Pois não, fica à vontade. Então está aqui, ó, patente de objeto, de composição farmacêutica, patentes implementadas por programa de computador. Você vê como a patente tem que ser escrita para ela ser concedida pelo INPI. A última parte, o nosso programa de mentoria, que nada mais é do que reuniões quinzenais que a gente faz com o grupo de pesquisa e acompanha a evolução do pedido de patente, do registro da marca, do desenho industrial. Aqui um breve relatório dos números dos 2 anos, 2021 e 2022, a gente conseguiu atingir 80 ICTs, foram quase 450 ações de mentoria, e essas ações de mentoria estão se transformando em depósito de pedido de patente e, naturalmente, com incremento de qualidade. Porque são mentorias que são realizadas por examinadores de patentes do INPI. Aproveitar a presença do Sintec aqui, né? A GIT agora, uma agência, pô, bacana. Ela foi a ICT que mais indicou grupos de pesquisa para fazer mentoria com o INPI. Graças a isso, a UFES tem um programa hoje que dá bolsa para pesquisadores escrever o pedido de patente e ela já começa a colher resultados. Lá em 2001, a UFES se colocou entre os 10 maiores depositantes de patente do Brasil. Uma pequena e última reflexão, para a gente sempre não esquecer disso, do aspecto continental que tem nosso país. Então a gente, quando tiver acesso a fóruns de discussão, a gente tem que pensar em políticas que entendam essa desigualdade aqui. No ano de 2022, por exemplo, o Acre depositou 2 pedidos de patente. 2. São Paulo, gente, 2.158. Olha aqui, ó, isso é 2022, viu? O ano passado. As patentes depositadas, 80% delas
estão concentradas no eixo sul e sudeste. Então, quer dizer, quando eu faço um edital de fomento, de prospecção, eu tenho que levar isso em consideração. Eu não posso tratar os desiguais de maneira semelhante, concorda? Isso é cuidado. Então, assim, quem tiver acesso aí a político, quando for conversar, entendeu? A gente tem sempre que colocar isso em pauta, gente, porque não adianta. Você chega, eu vou fazer um edital, aí você vai lá, quem ganha? Mesmas figurinhas que sempre ganharam. E as desigualdades só aumentam. Então, assim, é Brasilzão, né? Dinheiro aqui todo mundo, federal, tem que ser melhor repartido esse bolo. É isso, gente. Está aqui meu e-mail, se vocês precisarem. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado pela presença. Muito massa aí. Qualquer dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer uma consideração? Tomar uma